E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estou gente. aqui com a minha amiga Evelyn. Oi. Ela já fez 2 vídeos aqui no canal, não sei se vocês já assistiram, dando dicas de como decorar a casa gastando pouco, e o outro foi como gastar menos com produto de limpeza, né? Foi. E é a esposa do Max também, um amigo meu, que se você não viu o vídeo dele, eu vou colocar no final o card para vocês darem uma olhadinha também. Então, pessoal, a intenção desse quadro é mostrar como outras pessoas cuidam do dinheiro, se eles cuidam ou não, e poder dar dicas, né? E poder compartilhar essas dicas aqui com vocês também. Então vamos lá, Evelyn, se apresenta, fala o seu nome, sua idade, com o que você já trabalhou e com o que você trabalha hoje. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Evelyn, eu tenho 33 anos. No momento eu trabalho numa multinacional como analista contábil, né? Que eu me formei em contabilidade. De criança, assim, do que eu comecei a trabalhar, minha visão de trabalho, que na verdade não era bem um trabalho. Então, quando eu era criança, eu saía da escola, né, que foi a minha primeira visão de um dinheirinho, era mixaria, né, mas eu saía da escola e ia pra esse bazar que ficava na minha rua. E aí eu ficava lá, assim, E isso você tinha quantos anos? 11, 12 anos, assim. Eu sabia contar, sabia fazer, dar troco, essas coisas, né? Porque para ela deixar comigo, ela ficava na casa dela, que era nos fundos, né, do bazar. Tá. Mas ela sempre estava ali, mas eu sabia me virar, eu sabia. E aí aí eu ficava lá e vendia as coisinhas, saía de lá umas 6 da tarde, chegava uma da tarde mais ou menos, saiu umas 6, que ela fechava, e eu ganhava tipo R$2,50 no dia, R$3, era uma mixaria mesmo, dependendo de quanto que ela vendesse, ela me dava um pouquinho, nunca era um valor fixo assim, né? Entendi. E era legal porque eu gastava com doce. E era minha visão assim, que meu pai não tinha como ficar me dando dinheiro assim sempre, se eu queria comprar alguma coisinha pra mim, aí eu falava, não tô fazendo nada, não tinha nada pra fazer, e aí eu ficava fazendo isso. E foi de sua livre e espontânea vontade, não foi sim. ela que te chamou pra começar a trabalhar? Não, na época ela só falou assim, Evelyn, tava querendo alguém pra ficar aqui, você não quer ficar? Eu quero. Legal. Nunca tive medo, né? Aí no ensino médio, pra mim ganhar um dinheirinho, eu comecei a vender bijuteria, folheados, essas coisas pras meninas, porque eu estudava à noite e as meninas que trabalhavam, elas compravam comigo. A maioria da minha sala, todo mundo trabalhava, né? E aí eu não fiz... Era ensino normal, porque eu jogava basquete, então eu treinava durante o dia, né? E aí a prefeitura me deu um papel para me poder estudar à noite. Então o pessoal trabalhava, eu enxerguei ali uma possibilidade de ganhar um dinheirinho, né? E comprar minhas coisas também. Nunca era um dinheirinho assim... muito, mas dava pra mim me levar. Comprar suas coisinhas, isso. Né? Tá. Assim que eu finalizei o ensino médio, eu fiz um técnico e desse técnico consegui meu primeiro estágio. Fiz técnico em contabilidade, que eu não pude fazer faculdade logo que eu terminei o ensino médio. Então, o que eu tinha que fazer era o que dava. Eu não queria parar de estudar e aí eu peguei e comecei aí fiz o processo seletivo para passar no técnico, fiz a prova, passei e comecei. E aí meu primeiro estágio eu ganhava R$200 e eu pagava para trabalhar, porque ela não me dava nem almoço, nada, eu tinha que levar almoço e na época ela nem tinha um lugar para me esquentar comida, então eu tinha que dar todo um jeito, aquelas marmitas de pedreiro, sabe, que você de alumínio, que você enrola o papel alumínio, o pano. E aí eu andava de bicicleta para cima e para baixo, porque era um escritório também de contabilidade bem pequenininho, de bairro. E ela me mandava pegar uma responsabilidade grande, porque eu ia recolher os honorários dos clientes dela e eu ia de bicicleta. E então, ganhava assim, R$200. R$200. Ó, você não só morava, quem conhece Guarujá, eu morava em Perequê, que é o último bairro do Guarujá, antes de Bertioga. E eu trabalhava em Vicente de Carvalho. Só que onde eu trabalhava, nesse estágio, era na Vila Áurea,
não ia ônibus do Perequê pra Vila Áurea, então eu tinha que pegar um ônibus, descer na avenida e ir andando até a Vila Áurea. Era tipo uns 25, 30 minutos andando. Meu Deus. E aí eu chegava lá, e aí depois eu tinha que ir andando pro técnico, porque o técnico era... Eu não lembro o bairro, mas também eram uns 25, 30 minutos andando até o técnico e eu fazia... É porque eu era magrinha. Mas foi uma questão assim, sem esse estágio eu não tinha conseguido o meu primeiro... Depois eu fui para um outro estágio numa contabilidade um pouco maior, né? Já era uma contabilidade mais conhecida, eu já tinha um registro... Não, na verdade era um contrato de estágio, né? Eu fiquei um ano nesse eu fiquei 7 meses estagiando e depois nesse outro eu fiquei um ano de estágio, nesse que eu consegui, mas eu consegui esse estágio, porque eu tinha uma experiência do que eu fiquei lá me matando, entendeu? Então assim, eu acho que tudo é um porquê, tudo tem um porquê. Eu tava me matando, o povo falava, Evelyn, você tá trabalhando nisso, não ganha nada, ainda se mata... Mas tem um porquê depois, porque acabou se eu não tivesse... te levando pro outro, Isso, né? me levou pro outro, que esse outro me deu a primeira oportunidade de emprego, que foi o meu primeiro registro assim que eu acabei o estágio. Lá eu fiquei no total 3 anos e pouco. Quando eu estava estagiando, ainda estagiando nesse segundo estágio, que já essa contabilidade maior, eu iniciei a faculdade, assim, com a cara e com a coragem, né? Não foi nada assim... que eu pudesse ter me planejado para me fazer, eu não tinha um dinheiro guardado para fazer faculdade, eu não tinha nada disso, eu tinha que falar assim, na verdade, faculdade era um sonho que para mim era fora da realidade, porque a forma que eu fui criada, não que eles me colocassem para baixo em nada, assim. Meu pai e minha mãe sempre me colocavam muito para frente, você é inteligente, você vai conseguir. Mas na cabeça deles era assim, um exemplo, na época tinha o Cefam, não sei se as pessoas conhecem, o Cefam era tipo um técnico, quando eu estava no ensino médio acabou o Cefam, porque você conseguia entrar no Cefam no segundo ano do ensino médio. Quando eu entrei no ensino médio, o Cefam acabou. E minha mãe sempre ficava falando, porque ela tinha uma mulher que ela trabalhava na casa dela, que as filhas dela todas fizeram Cefam e trabalhavam e tinham sua vida, porque é para ser professora na época. Você fazia Cefam para você dar aula, acho que de 1ª a 4ª série. E aí minha mãe falava, velho, você tem que fazer um Cefam, porque para ela, como ela via outras pessoas que melhoraram de vida, assim, é claro que eles já tinham uma condição de vida bacana, mas que estavam trabalhando, que tinha uma resposta, assim, porque onde eu morava eu não conhecia ninguém que fez faculdade. Ninguém, assim, que tu falasse, me dá um exemplo de uma pessoa da sua infância que fez faculdade. Eu não tinha um exemplo de ninguém, Então era uma realidade que pra mim era fora do que eu falava assim. Normal, né? Eu vou crescer, vou fazer. Eu queria fazer uma faculdade, mas não era assim, parecia uma coisa impossível. Aí quando eu terminei o ensino médio, né, que eu fiz o técnico, que eu já estava no estágio, aí eu meti as caras, mas eu consegui porque eu também consegui uma bolsa do ProUni, 50%. Porque também, se não fosse a bolsa do ProUni, eu não tinha conseguido fazer, porque o valor que eu ganhava no estágio, e até quando eu fui registrar, não pagava a faculdade. Né? Entendeu? Então foi isso. Aí, assim que eu terminei que eu fiquei nesse emprego, né? Eu fui para um outro emprego, trabalhar numa franquia de restaurantes, na parte administrativa. Aí não me adaptei muito bem, porque eu tinha um chefe muito complicado, uma pessoa assim que tava... Assim, porque o trabalho é uma coisa muito positiva, né? Porque você fala, caramba, eu tô trabalhando, eu tô ganhando meu dinheiro, e aí tô realizando algumas coisas mesmo, né? Mas quando começa a te prejudicar na sua saúde mental, aí já não vale mais a pena. Nisso a gente fez lá um acordo, eu saí, e eu nunca na minha vida ia pensar em falar assim, eu vou pedir as contas de um emprego. Isso era assim, impossível. Meus pais foram criados naquela fase que se você tivesse um emprego era para você ficar nele. A vida inteira, né? E você não, né? Não pelo meu pai. Meu pai não gostava muito de trabalho. Mas pela minha mãe, ela sempre falava assim, se tá no emprego, fica nele, não sei o quê. Então isso
eu saí, né, e fiquei um tempo desempregada porque eu queria conseguir na minha área de novo, né, que eu tinha me formado. Eu também fui numa fase que eu também estava fazendo TCC, aí misturou tudo. Aí fiquei 8 meses sem trabalhar, procurando, e eu só me aparecia escritório de contabilidade. E como eu não queria voltar para escritório de contabilidade, eu ainda continuei ali, até que eu consegui numa empresa portuária, né, que foi a que eu fiquei por quase 8 anos antes desse emprego que eu tô hoje. Fiquei lá por quase 8 anos, uma empresa assim maravilhosa, maravilhosa, assim. As coisas que eu fui conquistando na minha vida foi tudo depois que eu entrei lá, então sou muito grata, né? Então foi uma experiência muito boa, assim, de todas as minhas experiências, assim, a que eu mais aprendi foi a primeira, porque foi aonde eu iniciei a minha vida mesmo do que eu estava estudando para o que eu estava fazendo. Meio que eu consegui ligar uma coisa na outra, foi nesse escritório de contabilidade, foi meu primeiro registro. E depois, as coisas que eu fui conquistando na minha vida foi nesse emprego na área portuária, que eu estava também trabalhando na contabilidade dessa área portuária. E hoje, agora é um novo que eu tô foi 3 meses agora, dia 16. Que é nesse mesmo ramo portuário, né? Não é portuário, não. É uma empresa... É uma empresa que trabalha com commodities, assim. Ela tem fazendas, aí trabalha com arroz, algodão, cereais, oleaginosas. Eles produzem, né? Café também, eles produzem e repassam para as empresas. É como se fosse por trás da prateleira do mercado, o início da produção, né, antes de chegar nas indústrias e processar, e embalar e entregar no mercado. Então é uma empresa assim, muito bacana. E a próxima pergunta, Evelyn, é como alguém da sua família, algum familiar, se deu alguma orientação para você sobre o dinheiro, ou você não teve isso na infância e adolescência, só foi de você mesmo? Então, minha mãe, ela, por mais que às vezes ela falasse isso, mas ela não tinha nem como fazer, porque o que ela ganhava, eu gastava em casa, então nunca tinha como sobrar, porque a gente sempre foi assim, era tudo muito básico em casa, assim, muito básico, graças a Deus. A gente nunca passou fome, mas era uma coisa muito privada, assim, muito restrito, né? A mistura era mais simples, era essas coisas assim, nada... Ela falava mais que você tinha que trabalhar para poder, né? Mas não tinha um negócio... Ou ela também falava, guarda um dinheirinho aí para você, mas... Não, era mais para se sustentar mesmo, Isso, era sempre para se precisar de alguma coisa, você ter alguma coisa, mas não que você tinha que ter, guardar para fazer não sei o quê, ou para conquistar não sei o quê, era sempre assim, para você não precisar passar por, sei lá, se você tivesse uma casa, que já aconteceu várias vezes, de cortar a luz lá de casa, se minha mãe tivesse um dinheiro guardado na cabeça dela, ela conseguiria pagar a luz, assim, para essas emergências da vida, não para não precisar passar por esses momentos, né? Mas nunca era por, eu vou investir, você tem que guardar, fazer uma poupança, nunca foi nesse naipe, não, assim. Legal. E hoje, Evelyn, você faz algum controle financeiro? Você anota tudo que você gasta? Ou você controla por aplicativo? Ou não controla nada? Como que é hoje aí? Como que é hoje com dinheiro, né? Como que você... Bom, eu precisei, há um tempo atrás, fazer um controle, eu fazia num caderno, porque eu prefiro anotar, né? Eu fazia num caderno porque para mim não me perder nas minhas contas, de uns anos pra cá, assim, do ano passado pra cá eu parei de fazer isso, porque meio que as contas já ficaram fixas na minha cabeça. Então, o que eu controlo hoje é o cartão de crédito, são as minhas variáveis, que eu preciso comprar alguma coisa. E as fixas, como eu já sei, que é financiamento, a internet, água, luz, condomínio, IPTU. Então, eu já tenho na cabeça, então eu já sei o que eu preciso pagar. Então, já recebo, já começo a pagar essas contas. O que sobra eu deixo guardado, pago o cartão de crédito, o que sobra eu deixo guardado e aí assim eu vou me virando. Então, eu parei porque quando a gente tem uma dívida de verdade, que a gente começa a pensar em dar uma controlada financeiramente, que no meu caso eu anotava, né? Porque eu não queria me perder de datas, que na época eu tinha a entrada do apartamento para pagar, eu tinha o financiamento, eu tinha
as coisas na época, quando eu estava reformando, pedreiro, era a matéria de construção ficava no cartão. Mas era pedreiro, era alguma coisa assim que precisava pagar, marceneiro, que era tudo coisas assim que você tinha que saber a data que ia pagar, então eu anotava tudo certinho, né? Depois que isso diminuiu, que ficou umas contas mesmo fixas, que a gente já sabe a data, o valor e vencimento, e aí eu parei de anotar e aí eu comecei a controlar as coisas por fora no cartão. Então eu sei que por mês eu gasto X com as fixas, e aí eu não posso ultrapassar no meu cartão de X valor, porque senão eu não vou conseguir pagar, que graças a Deus isso não E aconteceu. você já teve alguma dívida de ficar com o nome no Serasa, SPC, alguma coisa assim? Não. Não, quando eu era mais nova, assim, né? Antigamente, assim, bem no começo do que eu comecei a ganhar um dinheiro, na época eu fiz um cartão, mas nem fui eu que fiz o cartão para uma pessoa comprar uma coisa, tipo, a inteligência dela. Nunca é recomendado o pessoal fazer um cartão para outra pessoa, né? Porque a pessoa pegou, gastou uma determinada coisa lá que queria e não pagou. E aí ficou um tempo lá. Eu achei que a pessoa tinha pago, porque eu tinha avisado, né? Olha, mas eu não tinha mais contato com a pessoa, e aí... Não, eu vou pagar, pode deixar, não sei o quê, e acabou não pagando. Aí ficou, mas depois eu tirei, não foi nada assim muito caro, né? Claro que um pouquinho a mais, a menos, se tu ganha pouco vai ser um dinheiro, né? Mas nunca foi nada. Aí depois disso nunca mais, assim. Então por você nunca foi feito, né? Acabou acontecendo isso com uma outra, por causa de outra pessoa, né? Não que não me surge, mas uma coisa que a gente já fez, eu e meu esposo. Que foi um empréstimo, que foi uma coisa que a gente falou que nunca mais iria fazer, né? Porque foi uma coisa que foi muito difícil de pagar, assim, foi muito apertado. A gente precisou na época e precisou fazer, foi uma coisa aqui da casa mesmo. Então não tinha de onde tirar e a gente precisou fazer. E aí depois desse empréstimo a gente falou, nunca mais a gente vai fazer empréstimo. Então a gente sempre colocou como plano, assim, tanto tentar guardar um pouquinho que for e não fazer nunca mais um empréstimo, porque é uma coisa muito difícil, assim, de você Mas vocês pagando. Conseguiram pagar? Sim, a gente não atrasou, né? Nenhuma parcela, não foi nada disso, mas foi mesmo pela coisa assim, caramba, eu precisei chegar num ponto de fazer um empréstimo, né? Então foi mesmo por isso, e aí... Isso meio que foi uma meta aí de vida. Não, tá bom. E uma outra coisa que eu queria saber é, você quando foi para comprar aqui, você fez algum tipo de investimento para dar entrada ou você nunca investiu? Como que como que você lida com os investimentos? Já teve alguma vivência ou não? Investimento, não. Nunca investiu em nada, não, assim? Quando foi para comprar aqui, eu tinha um dinheiro guardado. Isso você guardava? Guardava na poupança. Poupança normal. Poupança normal. Tá. E aí eu guardei esse dinheiro, porque não que eu tivesse... Eu sabia que eu queria comprar um apartamento, que eu queria ter um lugar pra mim, até porque eu tava namorando, já tinha um tempo, a gente falava sobre isso, mas nunca chegava lá e colocava, né? É hoje, é agora, vamos lá. Você teve que tomar iniciativa, né? Então você eu falei foi guardando. Assim, eu vou deixar um dinheiro guardado, porque caso apareça alguma coisa, não que o dinheiro vai ser o suficiente, mas você ter alguma coisa ali já é. E na época foi o sinal, né, para entrar, para separar o apartamento aqui. E como eu financei pelo Banco do Brasil, no Banco do Brasil não é igual à Caixa, porque na Caixa você pode ter financiamento de carro, de qualquer coisa que para eles é uma coisa positiva, assim, você mostra que você tem uma dívida, mas você tá pagando. Sim. Pelo Banco do Brasil é diferente, você não pode ter nada no teu nome atrelado. Então eu tinha moto, na época eu tinha comprado a moto, já tinha um ano já que eu tinha moto. E como eu parcelei, eu dei uma entrada na moto também e parcelei o restante. Eu ainda tinha uma parte dessa parcela, né? E eu não podia ter, porque senão não ia aprovar aqui. Aí o dinheiro que eu tinha foi para quitar a moto e dar o sinal. Então eu já tirei essas duas barreiras aí da minha frente. E foi mais por isso. Talvez se eu não tivesse esse dinheiro, eu não teria conseguido. As duas barreiras que ia me impedir, o sinal para poder separar o apartamento e o outro a quitação do veículo, né? Então... E quando você resolveu começar a guardar esse dinheiro para dar entrada no imóvel, você estipulou, eu vou ter que guardar
tanto por mês ou não? Como que foi? Você ia colocando o que sobrava. Isso, sempre era o que sobrava. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui fazer, assim. Que eu sei que é o certo. Você separar primeiro o que você precisa guardar e depois pagar as coisas que você precisa, né? Então, eu ainda não consegui chegar nessa... Porque assim que eu comecei mesmo um trabalho, um emprego que eu falei, não, agora já tá mais tranquilo, eu já tinha acabado a faculdade, já não tinha mais aquela dívida, porque na época da faculdade eu não consegui guardar nada. Na verdade, eu ficava zerada, era aquele sapato no pé que descolou, eu colava com Super Bonder e a roupa era uma no varal, outra no couro. E era assim. Depois do curso técnico, você fez a faculdade, é isso? Foi em seguida. Eu terminei o técnico no fim de um ano, no início do outro eu já iniciei a faculdade. Iniciei a faculdade, então foi uma coisa muito assim, me sobrava tipo R$50 no mês. Eu ia andando pra faculdade pra poder não pagar uma passagem. E era assim, não descia pro intervalo porque a cantina não tinha nem dinheiro pra comprar o salgado. Então não tinha como eu guardar. Aí passou essa fase da faculdade, assim, né? Aí assim que eu finalizei, que já foi uma coisa que parei de gastar, aí foi que eu comecei a comprar alguma coisa pra mim, que eu não tinha nada, assim. Aí foi quando eu comprei minha moto, tirei minha carta, aí foi o dinheiro que sobrava, tirei a carta. Aí depois tirei minha moto, aí pagava a moto. E aí foi isso. Aí quando eu falei, não, agora tá tranquilo, vou começar a guardar, foi quando eu comecei a guardar e apareceu a oportunidade de comprar aqui. Então eu sempre tenho uma conta depois. Não, é até legal falar isso, porque assim, para você começar a investir em alguma coisa, você também tem que ter um objetivo por trás. No seu caso, você ficou guardando dinheiro, por mais que fosse na poupança, que às vezes você poderia colocar num CDB, por exemplo, que tivesse te dando uma rentabilidade maior, mas você estava iniciando, então você deixou na poupança. O interessante é que você está guardando aquele valor todo mês e você tinha um objetivo e conseguiu, né? Então, esse é o importante. Exatamente. E o importante também é que você nunca se endividou de ficar devendo para outra pessoa. Beleza, você fez o empréstimo, mas você pagou, fez tudo certinho dentro do seu orçamento. Então, também legal. Agora, Evelyn, eu queria que você mostrasse, não sei se você acompanha o seu cartão de crédito pelo aplicativo, para a gente ver qual que foi a sua última compra e mostrar aí para o pessoal. Tenho sim. Deixa eu pegar aqui. Bom, a última coisa aqui foi o iFood, dia 12 de fevereiro, que eu pedi um negócio que eu sempre procuro usar o meu cartão refeição para comprar as coisas no iFood. Eu seleciono, se eu quero comer alguma coisa, eu seleciono a opção filtro pelo cartão refeição e aí eu vejo os lugares que aceita, mas esse legal. Eu acabei então, comprando. Foi uma refeição, né, isso, que você fez. E aí, o da Shopee? Aí aqui o último foi Boticário, que eu sempre compro as coisas quando acaba. Então acabou meus perfumes, eu vou e compro. Quando já tá no finzinho, eu não tenho esse negócio de ficar acumulando perfume, tendo um monte, não. Você só compra quando compro quando tá acabando, aí eu vou e compro. Então esses daqui eu costumo comprar tipo de 2, aí já fica... Às vezes eu compro hidratante junto. Alguma coisa que você acha que, eu acho que eu compro um pouquinho demais pra tal coisa, acho que dá pra economizar um pouquinho mais. Sim, aqui, se tu vê, a próxima é Uber, né? Mas esse aqui é Uber de carro, né? Mas não gasto muito com Uber de carro, não. Ando com a minha motinha. Só quando tá chovendo, essas coisas, eu preciso fazer alguma coisa. Aqui, Shopee. Se tu vê, tem 2 na sequência aqui. Então, a Shopee é um caso sério, porque eu sempre compro as coisas que eu vejo que eu preciso pra casa. Assim, eu já cheguei a comprar sabão líquido na Shopee, porque é frete grátis e às vezes eu não acho, tipo, pra comprar no mercado tem um que eu gosto e aí às vezes eu não acho. Aí se eu vejo que lá tá uma promoção ou tenho algum cupom, aí eu compro lá e é frete grátis acima de R$20, então sempre... Então, as coisas de casa eu não digo tanto, mas às vezes você vai lá e sempre você vê um negocinho, aí você vê uma coisa pra gente, aí igual, eu comprei um tênis, assim, tava precisando de um tênis? Não tava, mas aqui tava um preço bom, aí eu falei, caramba, esse preço aí. Então essas coisas eu ainda preciso ver, mas assim, eu não saio do meu normal. Por isso que às vezes, sim, você não passa, você fica dentro do que você ganha, né? Sim. Mas o bom de você às vezes definir um valor para guardar, porque aí você diminui também um pouco do uso do cartão de crédito, né? Sim, como você
disso, assim, é uma coisa que eu tenho que fazer mesmo, de colocar isso como uma prioridade na frente, como se fosse uma conta, né? Você guardar antes do que, aí já diminui o que eu tenho que fazer no que aí cartão, você já sabe falar, já não posso gastar mais. Já chegou no ponto aqui, já tá bom, deixa fechar a fatura. Não, tá bom. Evelyn, tem alguém assim da internet que você acompanha do mundo financeiro, pessoas famosas ou alguém que você admira da sua família? Não sei se tem alguém assim que tem uma situação financeira boa e você fala, não, vou seguir esse caminho também. Como que é? Você tem alguém assim que você se inspira? Na minha família não tem ninguém, né? Pessoas. Assim, do meio já desse lado, partindo por esse lado das pessoas que falam mesmo de finanças e tudo mais, é você a pessoa que eu costumo escutar os vídeos, mas às vezes meu marido coloca, não que eu pare pra falar, eu vou assistir um vídeo daquela pessoa, assim, eu não faço. Tá. Às vezes ele colocava muito daquela canal Me Poupe, né, da Natália Cury. Tá. E, assim, de pessoas que eu admiro, que, assim, eu sempre me espelho em pessoas que eram nada, zero, né, igual eu, assim, e conseguiu conquistar uma coisa assim. Duas pessoas que eu admiro muito nesse ponto, no caso, é o Whindersson Nunes e o Carlinhos Maia, assim, que começaram do zero, eles né? com um celular, eles transformaram o celular em milhões, assim, né? Porque você começou a fazer daquilo a tua vida e hoje não só por aquilo que eles vivem eles são empresários, eles têm o nome criou deles. Várias rendas, né? Isso, fora do que, vou depender só da internet. Não, eles ganharam ali e conseguiram aplicar isso em outras coisas, até acompanhando. Tem muita gente que acha ele fútil, o Carlinhos, né? Muito... Mas quando tu vai ver mesmo a vida dele, quem acompanha aqui, eu acompanhava ele quando ele era pobre mesmo, ele andava de lotação, ele trabalhava numa lojinha de roupa na época. E ele começou a gravar os vídeos dele com a mãe dele. Então, quando tu vai ver lá a trajetória dele, como ele começou, como que ele foi desenvolvendo isso e quantas pessoas que ele levou consigo, não só ele sozinho, né? E não só as pessoas que trabalham pra ele, mas as pessoas em volta dele, da vila lá que ele morava. Muitas pessoas que, tipo, não tinham nada e hoje, graças a Deus, conseguem se virar super bem. Outras conseguiram, quem pensou um pouco mais alto, conseguiu conquistar umas coisas tão boas quanto eles, de ter sua própria casa, sua própria... Então, assim, ele é uma pessoa que eu admiro muito porque realmente eu tava ali acompanhando ele e o Whindersson, de quando eles eram bem pobres mesmo e conseguiu transformar aquilo e ter uma visão fora do que todo mundo tava acostumado a ter, né? Então, são duas pessoas, assim, até ontem eu tava acompanhando o stories do Carlinhos, mas ele avisou que ia fazer um banco digital, né? Então, no nome dele, assim, o banco dele. Então, é uma coisa que tu vê, que a pessoa não pensa só ali. Visionário, né? Não... Sim, é claro que tem muitas pessoas em volta dele que pensam por ele e tudo mais, né? De ambos. Mas você tem que ter também uma coisa de não ter medo de arriscar se você tem como arriscar, né? Aquele ditado que eu sempre escutei, quem tem dinheiro faz dinheiro, né? Então... Você conseguir, você manter, é muito difícil. Você vê os Big Brother antigos da vida aí, que perdeu muito, tudo, né? Você tinha dinheiro, mas você não soube ali colocar no depois. O que eu vou fazer com aquilo, né? Então legal, isso aí. Então, pessoal, finalizamos aí mais um quadro do Finanças com Amigos. Espero ter ajudado aí de alguma forma com a experiência que a Evelyn teve, né? Você aí assistindo, tenha instalado aí alguma coisa que tenha ajudado vocês. E obrigada aí por ficar até o final. Até mais, viu, pessoal? Tchau, tchau.